Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo aqui do Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos, essa situação tão dramática e instigante pela qual passa o Brasil, para que a gente possa também atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora, ele é o Rodolfo, e ele é o João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, que vai estar com a gente nessa conversa. Vai ser mais bem apresentado pela Eleonora daqui a pouco, que fará a sua primeira pergunta. Antes disso, eu quero te convidar para participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas principalmente levando mais longe essas reflexões, divulgando entre seus amigos, espalhando nas redes sociais. Este debate fica disponível para você ver mais tarde, rever com os amigos, colocar em roda de discussão no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E ancorado todo esse trabalho dos tutas, no tutameia.jor.br. Eleonora. João Paulo, muito obrigada por você estar aqui hoje. Nós agradecemos, um prazer estar aqui com você. João Paulo é uma das principais lideranças do MST, e a gente chamou aqui para conversar sobre várias coisas, mas amanhã se completam 23 anos do massacre de Eldorado de Carajás, que foi um marco muito dramático na história brasileira. E eu queria que você nos falasse, depois de tanto tempo, 23 anos, né, daquele embate que resultou em 19... Na verdade, foi um assassinato, né? Não foi um embate, foi um assassinato de 19 pessoas lá na curva do S, no Pará. Que lição a gente tem desse evento? O que mudou? A gente está muito apreensivo com os ataques que os movimentos sociais estão sofrendo desse governo. Então eu queria que você falasse um pouco, né, desse massacre e do que fica para a história brasileira a partir disso. Bom, primeiro um bom dia a todos, prazer sempre estar aqui com vocês, falar com quem está nos acompanhando aí na internet, dizer que de fato essa semana ela é muito simbólica, não só para o MST, mas para todo o povo que luta pela terra, pela reforma agrária no mundo. No dia de amanhã celebra, então, o Dia Internacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária. É uma data, Eleonora, inclusive escolhida pela Via Campesina Internacional. Possivelmente nós vamos ter manifestação em mais de 100 países no dia de amanhã, justamente por celebrar e homenagear os mártires e vítimas do massacre conhecido como Eldorado de Carajás. E também tem um fato inusitado no Brasil, que poucas pessoas sabem, que fruto desse massacre o Congresso Nacional aprovou em lei que o dia 17 é o Dia Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, sancionado pelo Fernando Henrique Cardoso. Inclusive amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma sessão solene no Congresso Nacional, justamente para fazer essa homenagem às vítimas dos trabalhadores sem terra, que no ano de 1996 foi massacrado pela Polícia Militar, pela tropa de choque, pelo então governador do PSDB, Almir Gabriel, que autorizou o massacre daquelas pessoas que estavam participando de uma marcha, de uma importante manifestação pela terra, que saía justamente numa região conflituosa que é o sul do Pará, na região de Marabá e Paraopebas. Bom, e a partir desse fato, quer dizer, acho que o próprio MST no Pará e os movimentos todos ficaram bastante alertas e mobilizados em defesa da reforma agrária. Como é que você vê hoje essa luta nesse contexto tão ruim do Brasil? Olha, de tantas ameaças. De lá para cá, é importante saber que isso foi um trauma na luta pela terra do Brasil, do MST, um trauma para a esquerda como um todo. Eu dizia recentemente em uma reunião que eu tive que eu acho que para a esquerda teve 3 situações que foram muito emblemáticas. O assassinato de Chico Mendes, na década de 80, ele trouxe para a opinião pública, para a sociedade, um debate importantíssimo sobre o tema da Amazônia, sobre todo o conjunto das questões naquele momento. O massacre de Carajás na década de 90 e, com igual proporção ou parecido, a morte da Marielle nos dias de hoje. Então, eu acho que esses 3 fatos
ele marcou uma história de campos diferentes da esquerda, mas ele extrapolou os assassinatos e os acontecimentos da história do Brasil. Ou seja, se você pegar na história recente, Chico Mendes, Carajás e Marielle são talvez os 3 fatos com maior trauma para o conjunto da esquerda, para o campo social, porque por trás tem uma conotação política, o envolvimento do Estado, os interesses que estavam por trás muito grande. E claro que o massacre de Carajás também, as vítimas e tudo que passou, ele recolocou o tema da questão agrária na pauta. Se você for perceber, foi nesse período que veio os grandes debates sobre a questão agrária, a marcha do MST a Brasília em 1997, que pautou o assunto. Pela primeira vez a imprensa nacional teve que publicar os assuntos referentes à questão agrária, e de lá para cá o Estado brasileiro, fruto de muita luta, assentou 1 milhão de famílias. Mais ou menos 400 mil famílias sentadas no governo Fernando Henrique Cardoso e 600 mil famílias sentadas nos governos Lula e Dilma. Foi a grande conquista. Antes disso não haveria isso, não tinha. Então o massacre Carajás proporcionou que essa luta pela terra ganhasse essa dimensão. Mas também tivemos muito prejuízo, continuou assassinatos no campo, continuou problemas de igualdade social, teve uma série de dificuldades. E hoje a situação mais grave é justamente com o governo do Temer e com o governo do Bolsonaro, é que voltou para a agenda da política da questão agrária o tema do conflito no campo e os assassinatos. Só no governo Temer, de 2 anos, foram mais de 115 assassinatos no campo. 115? 115. Isso demonstra uma situação gravíssima de conflito agrário e assim por diante. Também no campo, nós tivemos uma agenda de maldade que volta à concentração de terra, volta uma agenda mudanças no regime trabalhista, que isso aumenta o trabalho em situação de análoga à escravidão. Nós tivemos uma situação grave que foi o perdão das dívidas, das multas contra os ruralistas, que isso aumenta a disputa pela terra e a questão, em especial, o conflito com o povo indígena e assim por diante. E, por último, nós temos um pacote de maldade que eu chamo que é o pacote químico do governo, que é a liberação de agrotóxicos, de um conjunto de transgênico e coisas que possivelmente nós vamos ter muitos problemas pela frente sobre o tema da agricultura. Agrotóxicos, muitos deles proibidos. Muitos deles proibidos em outros países. Então a agenda... Contaminando as cidades. Até ontem saiu o dado de contaminação da água da cidade. Gravíssimo. Gravíssimo. Então é uma situação muito delicada. Se você for pegar a questão agrária nos dias de hoje, nós estamos num retrocesso. Aumento da concentração. A principal figura que está hoje no Ministério da Agricultura é um latifúndio dos mais atrasados, chamado Naban Garcia, da região do Pontal do Paranapanema, que foi presidente da UDR, imagina, UDR, União Democrática Ruralista. Que de democrática não tem nada. Não tem nada, e justamente esse agrupamento que coordena a política agrícola brasileira. Então nós estamos no pior da situação agrária no país hoje, depois de 30 anos de muitas conquistas e avanços importantes do ponto de vista da democratização da terra. Bom, a gente começou falando aqui do massacre de Eldorado de Carajás. O João Paulo falou também dos 115 mortos no governo Temer, né? E esses mortos eles ficam sem nome. Então, até para que a gente fulanizar isso, eu vou pedir licença aqui para o João Paulo para a gente ler agora, quando falo do massacre dos Carajás, os nomes das vítimas lá, para a gente ver o que foi. A maioria delas foi morta com um tiro pelas costas. Osiel, que foi o mais jovem assassinado ali, estava manietado, já tinha sido subjugado pelos PMs. Bom, vamos lá. Altamiro Ricardo da Silva, 42. Antônio Costa Dias, 27. Raimundo Lopes Pereira, 20. Leonardo Batista de Almeida, 46, Graciano Olimpo de Souza, 46, casado, José Ribamar Alves de Souza, 22, Osiel Alves Pereira, esse que eu me referi antes, 17 anos, Manuel Gomes de Souza, 49, Lorival da Costa Santana, 26, Antônio Alves da Cruz, 59, Abílio Alves Rabelo, 57, João Carneiro da Silva, não tem idade, Antônio, o irmão,
José Alves da Silva, Robson Vitor Sobrinho, Amâncio dos Santos Silva, Valdemir Ferreira da Silva, Joaquim Pereira Veras e João Rodrigues Araújo. São os nomes dos 19 assassinados na Curva do S há 23 anos no massacre de Carajás. Massacre que muitos dizem, que foi citado aqui também pelo Dr. Paulo Rodrigues, ele foi discutido dias antes, poucos dias antes, 2 semanas antes, em reunião de ruralistas com o próprio governador, em que havia até mesmo uma lista de pessoas a serem eliminadas, muitas delas estão aqui nessa lista dos assassinados. Sem dúvida nenhuma, o massacre de Carajás foi um massacre premeditado. Nós estávamos fazendo uma marcha pública, que ia demorar pelo menos 15 dias, todo mundo sabia para onde íamos, não tinha nenhum problema. E a polícia foi lá e fez o que fez, com pistolagem, com o que tem de pior naquele estado. O problema é que isso não parou aí. O ano de 2016, nós tivemos mais 12 assassinatos no Pará. Uma situação muito delicada. Então, um estado com uma quantidade enorme de terra pública, um estado onde que não foi feita nenhuma política de reforma agrária, onde o crime organizado com o latifúndio tem uma cumplicidade muito grande, e por isso que o Carajás ele tem uma simbologia muito forte. Quero aproveitar, Leonor, pedir licença para mandar um abraço para o pessoal do encontro de jovens do MST, que está na Curva do S agora. Um curso de 15 dias, o pessoal vai ficar lá até o próximo dia 18. Então, mandar um abraço especial para toda a juventude que está celebrando, que está discutindo e estudando o que foi o massacre de Carajás. E pela manhã, justamente no horário, às 8h15 da manhã, quando aconteceu o massacre, então, em homenagem, eles param a rodovia e faz poesia, mística, enfim, faz um protesto contra aquela situação. Então, Carajás, não tenho dúvida que é um trauma na vida do povo brasileiro, do povo camponês, mas, ao mesmo tempo, é um marco que nos possibilitou discutir com a sociedade e ter um conjunto de conquistas importante, não só para o MST, mas para todo o debate da questão agrária no Brasil e a nível internacional. E também é uma lição até para os movimentos populares, por exemplo, que uma violência tão grande que muitas vezes a gente fica retraído, não foi capaz de parar o movimento. Né? Sem dúvida nenhuma. Se passa já essa quantidade de tempo, a MST celebrou esse ano 35 anos da sua existência, e eu sempre falo por aí, isso é real, para acabar com a MST só existe uma forma, fazer a reforma agrária. Nós somos um dos únicos países do mundo em que a classe dominante, a elite, combinado com o Estado brasileiro, não topou fazer a reforma agrária. É importante que quem está nos acompanhando sabe disso. O Brasil só perde concentração de terra para o Paraguai. E por que o Paraguai tem uma grande concentração de terra? Porque o agronegócio e o latifúndio Paraguai também são de brasileiro. Por isso nós somos uma nação que maior tem concentração de terra no mundo, aqui no Paraguai. É inadmissível que um país das dimensões que tem o Brasil, nós temos 46% das terras na mão de 1% da população. E por isso que tem uma demanda gritante que desfaça a reforma agrária. Todos os países envolvidos no mundo fez um tipo de processo de distribuição de terra. Os países da Europa, países que fizeram revoluções, como o caso da própria China, o caso da União Soviética, na época, a Rússia, ou os países capitalistas, no caso Estados Unidos, Japão, e outros que eles fizeram intervenção, tiveram um processo de distribuição de terra. E a elite brasileira nunca topou fazer isso. E pasmem vocês que a elite brasileira produz em aproximadamente 80 milhões de hectares de terra. Nós temos pelo menos 400 milhões de hectares de terra, 380, que poderia estar sendo produzindo alimento de qualidade para o povo brasileiro. Não está por quê? Porque utiliza essas terras para concentração de poder, de riqueza e especulação imobiliária. Por isso que o MST defende uma reforma agrária massiva, em terras férteis, próximos aos grandes centros, como queria Jango, e foi deposto em 64, justamente por defender que em todas as grandes rodovias, 100 km de um lado, 100 km do outro, ou 50 em determinados pontos, fosse distribuído para a reforma agrária. Como queria o Lula na transposição de São Francisco, que em volta do canal também fosse destinado a áreas para a reforma agrária. Então nós estamos falando de um tema
que já foi discutido na América Latina durante toda a sua história e está presente hoje. Por isso que o MST continua firme, 35 anos depois da sua existência, e por isso que o debate de Carajás, mais do que nunca, continua na agenda do dia. Bom, Paulo, você está pegando a carona aí de Carajás, ali é uma região de mineração muito importante, né? E até muito da especulação aí das terras tem a ver com a mineração. Vocês têm também uma luta importante aí contra a mineração do jeito que ela é feita no Brasil, né? Você podia falar um pouco sobre isso? A gente teve esses crimes cometidos pela Vale aí em 2015 e agora nesse ano também. Como é que está essa situação da luta de vocês em relação à mineração? Olha, nós estamos voltando com o governo Bolsonaro e do Temer a um Brasil de 50 anos atrás, que a sua economia predominante será de minério e de agronegócio. Ou seja, tudo que nós já vimos na década de 30. Tem nada de novidade, ou seja, volta para agora de novo. Colônia até. Né? Colônia. Então, ou seja, e não tem nada de novidade, porque a indústria do Brasil diminuiu, o pré-sal, que poderia ser uma vanguarda do ponto de vista da indústria, está sendo entregue para o capital internacional. Então, nós voltamos para um Brasil de 50, 100 anos atrás. Quais são as implicações disso? Primeiro, o impacto ambiental que deixa para o Brasil uma política perversa das empresas de mineração e do agronegócio. Nós vamos viver, nos próximos anos, um país que vai ter um processo de desorganização do agrário, do meio ambiente, assim por diante, como nunca visto antes, como diria o Lula. O governo Bolsonaro está propondo fazer a privatização de uma grande área de preservação ambiental, que é a Renca, que tem também como uma quantidade imensa de minérios, de várias importância para o país, que eles querem fazer e não querem respeitar nada. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a política de exportação que o país tem de agronegócio e dos minérios também, que com a Lei Candir isenta todo impostos, ou seja, então só fica a destruição, e pasmem vocês que o Brasil exporta toda a sua grande quantidade de minério pela Vale do Rio Doce, vai para a Suíça, que não tem nenhuma única empresa que industrializa esse produto, então ele só é um paraíso fiscal, e a Suíça vende para a China ou para outros locais com 60%, 80% a mais do valor que comprou aqui no Brasil, ou seja, é horrível todo o processo que tem de exportação de política econômica. E o terceiro, que é talvez um dos problemas maiores, é a concentração de riqueza, de toda essa riqueza que é do povo brasileiro, que está na mão de 2 ou 3 empresas internacionais, que especula os ribeirinhos com um monte de problema social, as pessoas afetadas pelo resíduo, pelo que sobra desse trabalho das grandes empresas são terríveis, como é o caso das empresas de mineração, mas se você for ver o caso do veneno, tem a mesma... É um abrumadinho por ano que está acontecendo com mortes e justamente por problema de agrotóxicos. Então, é uma situação muito grave. É importante que quem está na cidade saiba disso, que hoje nós temos 2 grandes ofensivas do século passado, literalmente, que é a lógica da mineração e a lógica do agronegócio no campo brasileiro e com a questão ambiental. E por isso, contra essas lógicas é que vocês se rebelam. Exatamente, nós vamos fazer luta. O movimento camponês, o MAB fez um trabalho maravilhoso e tem feito de organização dos trabalhadores. MAB é o movimento atingido por barragem. O MAN, mesma coisa, um movimento que tem debatido profundamente, organizado os trabalhadores em todo canto, e o MST está junto, em especial que nós somos os atingidos pelo agronegócio e pelos agrotóxicos. Por isso a importância de fazer esse debate com o conjunto da população. Lembrando que esses problemas, como disse a Eleonora, vem atingindo também a cidade, né? Hoje a água de muitas capitais está poluída com restos de agrotóxicos. Né? Tudo. Olha, se você pegar o impacto do agrotóxico, ele tem uma pesquisa do Mato Grosso, que um dos nossos professores pesquisadores fez em Cuiabá, que encontrou uma quantidade grande no leite materno. Sim. Pra você saber o nível que nós chegamos. E boa parte dos municípios, tem município, a última pesquisa que surgiu, que acha de 15 a 22 tipos de agrotóxicos diferentes na água. Então, isso é uma situação calamitosa. E a boa parte da cidade tem como
prática de resolver os problemas da capina que existe nos grandes centros, usando também veneno. Tem isso. E isso acontece um problema, não é só no meio rural, ou seja, no meio urbano também, ao invés de ter um tipo de política pública para organizar a limpeza, roçar, não sei o quê, utiliza, que é mais, abre aspas, utiliza menos mão de obra, a capina. Então, é uma situação delicada dos agrotóxicos. O Brasil precisa pautar esse assunto com muita urgência. Nós temos feito vários debates no Congresso Nacional. A nova ministra da Agricultura tem tido um comportamento muito delicado, muito complicado, porque ela está querendo liberar todos os agrotóxicos, inclusive agrotóxicos que não tem necessidade, que já foi proibido em outras partes do mundo, quer liberar no Brasil. Tu imagina que foi liberado 140 tipos diferentes de agrotóxicos nos últimos meses. Então é uma situação gravíssima. E, ao mesmo tempo, quem paga o preço de tudo isso é o meio ambiente e os consumidores. Por isso que nós, inclusive, queríamos fazer a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária aqui, para trazer os alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos, que são alimentos sem veneno e alimentos produzidos com baixo custo, que poderia estar disponível para o povo de São Paulo consumir. Infelizmente, até agora, o governador Dória não nos autorizou. Nós ainda estamos na briga para que nós tenhamos acesso ao Parque da Água Branca para fazer a nossa 4ª Feira Nacional da Reforma Agrária e fazer uma comparação entre os produtos dos assentamentos e o produto do agronegócio. Como assim uma comparação? Só antes de chegar na feira, queria que você falasse um pouco mais da produção de orgânicos pelo MST. Lembrando que o MST não tem apenas essa denúncia contra os mares dos agrotóxicos, mas tem um trabalho efetivo de produção em todo o país de alimentos, do avanço da agricultura orgânica, né? Qual é a diferença nossa para o agro e por que da comparação? E vamos um pouco nessa linha. O agronegócio hoje, que se diz o grande tchan da produção, que produz muito, eles produzem 80% da sua produção é soja para a ração animal na China. 80%. Ou seja, é uma concentração da produção absurda. Inclusive, alguns itens que era forte neles, como o trigo, diminuiu, o milho a mesma coisa e assim por diante. Então, o agro produz um único produto, chama soja. Eles tinham que mudar o nome. Ou seja, agro-soja, só, porque é a única coisa que eles produzem. Nós trouxemos para a nossa feira produtos agroecológicos, alguns orgânicos, porque a diferença entre o agroecológico e o orgânico é a certificação que se tem. Então, uma boa parte do nosso produto não tem certificação, porque geralmente são empresas privadas que dão certificação em regiões ou em quantidade que nós não conseguimos. Mas o nosso produto não tem veneno. Por isso que eles são agroecológicos. Ele é produzido dentro de uma perspectiva agroecológica, que é respeito ao meio ambiente, respeito à cultura, coletivizado e de acordo com o bioma de cada região. Agora, na última feira, nós trouxemos 1.600 produtos diferentes. A última feira foi a feira aqui no Parque da Água Branca, que aconteceu em 2017, maio de 2017. O que é 1.600 produtos diferentes? São todas as variedades que produz no Brasil, em todos os biomas, de hortifruti como um todo. E eu fiz esse desafio na época. Eu queria que o agronegócio mostrasse na Feira de Ribeirão Preto, que era paralela, na AgriShow, o que eles produziam. Porque a única coisa que tinha na Feira de Ribeirão Preto era trator e veneno. Eu queria dizer, me mostra o produto de vocês. O que vocês produzem como agro, como você disse que é pop? Nós temos 1.600 itens, eu quero ver o de vocês. Só tem uma única coisa, soja. Tá bom, eucalipto. O que mais que eles produzem em escala? Pasta de eucalipto, né? Um pouco de carne, que é verdade, que também faz uma bagunça significativa no meio ambiente. Cada quilo de carne que a população consome hoje, segundo os estudos, são 2 hectares que se desmata na Mata Atlântica e 50 litros de água por dia. Mas tudo bem. E o que mais que eles produzem? Acabou. O restante da produção que vai para a mesa do povo brasileiro é fruto da agricultura familiar, é fruto da agricultura camponesa e fruto dos assentamentos de reforma agrária. Ainda como números, é importante que a população que está nos acompanhando agora, a produção que existe nos assentamentos do MST equivale a 10% do território do que o agronegócio produz. E nós não tem nenhum
medo de comparar a quantidade nossa e a qualidade com o que eles produzem. Nós somos só 10%, somos 8 milhões de hectares de terra que está produzindo hoje nos assentamentos do MST. Agora, nós não temos nenhum problema em comparar com eles, nos 80 milhões que eles produzem, o que eles estão produzindo e qual a qualidade do produto. Se respeita leis ambientais, lei trabalhista e o que é que eles têm produzido para o sacolão, para você que consome em casa. Essa é a diferença que está colocada no debate sobre a questão agroecológica. O MST tem como princípio de que nós devemos fazer uma transição, que demora, mas que é necessária para que a gente possa chegar de médio e longo prazo com um equilíbrio, uma política agrícola que respeite o meio ambiente, mas que também consiga produzir em escala. E isso não é simples. Você produzir não só para a sua subsistência, não só para o pessoal que está nos assentamentos, ou para as pequenas cidades. É importante produzir também para o grande mercado consumidor brasileiro. São Paulo, só a grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Ou seja, os assentamentos precisam produzir em escala para isso. Hoje nós temos uma experiência que talvez seja das melhores, que é a produção de arroz orgânico. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Estamos chegando já a quase 20 mil toneladas de produto. Eu estou falando em aproximadamente, para quem tem dificuldades no número, são 1.500 carretas cheias de arroz orgânico. É o que nós estamos produzindo. Boa parte desse produto nós temos destinado à merenda escolar em toda a parte do Brasil, em especial no Centro-Sul. E aqui na Grande São Paulo, nós estamos tentando novamente fazer uma nova venda para a Prefeitura de São Paulo para que as pessoas, as crianças, possam ter acesso ao nosso arroz orgânico. Não a farinata. Não a farinata, né? Mas nós também precisamos avançar em outras áreas, no leite, no feijão, que já tem experiências bacanas. Agora começamos uma roça muito bonita, vamos plantar 80 hectares no sul da Bahia de arroz orgânico. Vai ser uma primeira experiência nessa região do Brasil e estamos com uma experiência bacana também de arroz orgânico no Maranhão. Então são essas áreas que a gente vai consolidando. Mas já estamos produzindo cacau orgânico. Nós queremos fazer de médio prazo leite com chocolate, ou seja, fazer essa mistura boa que possa ir orgânico. Então estamos avançando nessa linha, mas o principal da nossa produção é a agroecologia, que ela pode ter ou não a certificação de orgânico, mas ela está de acordo com o meio ambiente, ela produz respeitando o bioma e ela produz respeitando as pessoas que estão ali produzindo essa produção agrícola. E todo esse trabalho vinha tendo a cada ano como vitrine a feira, que você se referiu aí, e que neste ano, até agora, foi proibida de acontecer no Parque do Água Branca, onde vinha acontecendo nos últimos anos. Como é que está esse debate e as perspectivas da realização da feira? O pessoal quer ir para a feira. O pessoal quer ir. Já saiu, Dória, libera a feira, libera o parque, Dória, para nós fazer a feira. Olha, vamos para o parque. A feira nós queremos fazer no Parque da Água Branca. Ela foi pensada para aquele parque. Antônio Cândido dizia que São Paulo tem 3 idiomas. Um idioma, o maior, nordestino. O segundo, o paulistanês. E o terceiro, o caipira. E ele dizia, e o melhor espaço para você ver isso é o Parque da Água Branca, que é o parque mais caipira da cidade de São Paulo. Literalmente. Então, quando pensamos em fazer a feira, foi pensado naquele parque, porque ele tem traço, ele tem um ambiente, ele tem uma população, uma história e convívio. E aquele parque poderia ser democrático, porque lá hoje está as grandes associação de criação de cavalo quarto-milha, cavalo manga larga, cavalo árabe, cavalo da polícia e tal. Beleza, não é um problema, mas tem que dar acesso para os pequenos agricultores e assim por diante. Então, pensar a feira para aquele espaço levou em consideração isso. E nós queríamos, além de trazer uma boa quantidade de alimentos saudáveis para aquela população que vive aqui no entorno, também trazer música, trazer arte, trazer a nossa culinária, a cozinha. E a nossa feira foi muito boa, uma quantidade de gente grande que participou. Não tivemos um único incidente que houvesse participação de polícia, que tivesse participação de bombeiro, que tivesse presença de médicos ou qualquer coisa. Veja, um único incidente numa feira que passou mais de 250 mil pessoas. Qualquer outro evento, você tinha tido problema. Então não há motivos para que não aconteça essa feira lá. Então há um discurso por parte do governo que o Conselho do Parque vetou, também não é verdade, já fomos atrás. Houve uma decisão da Casa Civil orientando que os conselheiros vetassem, por isso nós queremos que eles tirem uma nova posição sobre essa questão. E segundo,
O discurso que a feira ficou muito grande, que tem impacto para o parque, também não é verdadeiro, porque há um abaixo-assinado, inclusive puxado pelos moradores da região, pedindo que a feira aconteça. Nós respeitamos os horários, a quantidade de som apresentado, de música ao longo do período, tudo que foi combinado foi acordado. Então nós queremos a feira no Parque da Água Branca, nós vamos voltar, mudamos a data, agora vai ser de 1 a 4 de agosto, já pedimos uma audiência com o governador o Dória, para que ele possa receber o MST e ouvir o nosso lado. Por que nós queremos fazer a feira no Parque da Água Branca? Tem outros locais em São Paulo? Tem, mas alguns não têm metrô, alguns não têm acesso ao estacionamento, alguns não permitem que você faça uma feira com esse tipo de produto hortifruti. Ou seja, como é que você vai num pavilhão fechado? Ou seja, tem dificuldades para fazer isso, né? Então, por isso que nós queremos o Parque da Água Branca para fazer a feira e estamos muito animados. Quero aproveitar, pedir à população de São Paulo que se manifeste nas redes, que possa nos ajudar e que permita que o povo brasileiro, o povo dos assentamentos da reforma agrária, traz a sua produção aqui para São Paulo com preço justo, mas acima de tudo, de qualidade, para que vocês comam um alimento saudável. Paulo, você falou aí da produção orgânica e do uso dessa produção pelas escolas, e a gente sabe que tinham vários programas federais que facilitavam, que estimulavam o uso dos produtos dos assentamentos da reforma agrária na merenda, em hospitais, em vários... E parece que isso tudo está sendo desmontado pelo governo Bolsonaro, já vinha sendo desmontado pelo governo Temer, e também tem a questão das escolas rurais, que também são importantes nesses assentamentos, que também estão sendo ameaçadas pelo governo. Como é que está a vida nos assentamentos com esses ataques, tanto do ponto de vista da comercialização e produção e comercialização dos produtos, e na questão do ensino, que é fundamental aí para você? Olha, vamos pelo mais fácil. O ensino é municipal, na sua grande maioria, ou pertence aos governos estadual. Então, nós não tivemos nenhuma influência, por enquanto, nem de mudança curricular, fechamento de escola. Então, é mais conversas públicas, ameaças do jeito Bolsonaro de governar do que na vida prática. Mas eu acho que eles nem sabem que as escolas dos assentamentos são escola pública. Eles têm uma tese, a lá o La Vista, que é escolas do MST para formar guerrilheiro. Então, eles estamos convidando, viu, o governo federal que possa visitar os assentamentos nossos e, na prática, ver que as escolas são municipais, os professores são concursados, o currículo quem discute no município e nas secretarias de governo e de educação de cada estado. Então, basicamente isso. Então, não tem grandes questões. Claro que há uma vontade de alguns governos de fechar a escola do campo e levar todos os estudantes para a cidade, que é um absurdo total. Nós tivemos nos últimos 20 anos, com a reorganização das escolas no meio rural, o fechamento de 30 mil escolas. Então nós estamos na briga para que isso não aconteça. A segunda questão é referente às políticas públicas. Isso vem piorando a cada ano. Nós já tivemos dificuldades nos últimos anos do governo Dilma, porque também houve corte, houve uma política de ajuste que também diminuiu os recursos, em especial da Conab, que é a empresa estatal que comprava os produtos, mas nós conseguimos manter com muito custo a lei que orienta os governos municipais a pelo menos 30% dos produtos da merenda escolar seja oriundo da agricultura familiar. Inclusive aqui em São Paulo nós tivemos aquele famoso disputa e debate com o presidente da Assembleia de São Paulo, porque vendia merenda escolar para o governo, usando nomes laranja para poder conseguir um preço melhor e assim por diante. Mas na sua maioria das prefeituras tem se recusado a cumprir essa orientação do Ministério da Educação, inclusive que é lei, e a decisão do governo federal de que compre produtos da agricultura familiar para merenda. Aonde essa lei continua, nós conseguimos avançar. Mesmo com todas as dificuldades de São Paulo, o governo Covas, agora da prefeitura, topou reabrir as compras do arroz orgânico nosso. Então isso possibilita que você organize um mercado público de compras para as escolas. Mas nós poderíamos ter muito mais políticas como essa. Tu imagina uma cidade igual Guarulhos, uma cidade igual Campinas, que tem 1,5 milhão de habitantes, comprando os produtos, não só da MST, mas de toda a agricultura familiar como um todo. Isso resolveria um problema de mercado, manteria as pessoas no campo,
produzindo e, melhor, os consumidores teriam acesso a um produto de grande qualidade. O governo Bolsonaro, na minha avaliação, vai tentar acabar com tudo isso. Ele quer acabar com a educação. Imagina com a alimentação dos alunos. Então isso, para eles, não conta. Ou seja, eles vão tentar acabar com todas essas políticas. É importante que a sociedade reaja, não deixe que termine políticas públicas como essa. Há uma preocupação com o término dos créditos. Vi agora recentemente que o governo quer anistiar os grandes produtores. A dívida do agronegócio com o Tesouro Nacional hoje é de 1 trilhão. O Bolsonaro, o Temer, para aprovar aquela reforminha trabalhista dele, que é uma grande confusão para o país como um todo, anistiou 10 bi para o agro. O Bolsonaro quer anistiar mais, entre multa, entre tudo. Já para os pequenos, eles cortam, não tem acordo. Então, um governo que tem só compromisso com o agronegócio e nenhum com a agricultura familiar e com os assentados de reforma agrária. E com a população, né? Nenhum com a população. Um absurdo esse governo. Bom, você quer falar um pouco para a gente do... Você estava falando do seu encontro com o presidente Lula? Isso, foi semana passada, semana retrasada. Semana retrasada, foi lá. Como é que foi a... Uma grande felicidade. E estive lá junto com o Pedro Moisés, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E o presidente nos convidou para ir lá e foi de muita alegria. Vocês foram na cota dos amigos de Lula. Lula, amigo de Lula, né? Então, ele tem vários tipos de visita, nós somos como amigo do presidente Lula. E eu pensava comigo aqui, a hora que eu abri a sala lá onde está o Lula, o que eu vou falar para o Lula? Eu brincava por aí que eu fiquei uma noite pensando, o que eu vou... Quando eu encontrar o Lula, o que eu faço? E foi de muita alegria, porque encontrei um Lula com autoestima elevada, um Lula ciente por que está preso, um Lula sem rancor no coração e um Lula muito preocupado com a situação do Brasil. Um Lula que está muito atento ao detalhe da política, um Lula que está com nível de informação razoável sobre a situação aqui fora e um Lula que tem preocupação desde com a situação internacional até com os filhos da gente. Uma das perguntas foi, João Paulo, como é que estão seus filhos? Está conseguindo, está lá, está tudo bem e tal? Então esse é o Lula que eu encontrei. Um Lula que está numa situação... Hoje é aniversário de um, né? Hoje é aniversário do meu filho Tomás, aproveitar, dar parabéns para Tomazito, o mais novo, completando 2 anos. E impressiona esse Lula que com todos os baques que tiveram na vida, você perdeu a esposa, perdeu o neto, o irmão, uma situação delicada, a liberdade, mas ele continua com uma dignidade muito grande, um olhar firme, um Lula que se sente sequestrado. Um Lula que sabe que é um preso político. Esse foi um Lula que eu encontrei. E muito preocupado com a situação no Brasil, claro. Né? Então, qual, na opinião do Lula, o que passou, qual a principal questão para o Brasil? Qual o principal problema para o Brasil? Qual a principal luta que deveria ser travada hoje pelos democratas, patriotas? Olha... Lula acompanha na situação que está vários assuntos. O Lula acha que nós deveríamos, como esquerda, fazer um esforço muito grande de discutir com o povo. Ele acha que nós temos que fazer trabalho de base, ele acha que nós não podemos ficar só presos à rede social. E ele usou uma frase que me marcou muito, que ele dizia, o povo precisa falar, o povo precisa ouvir, precisa de um abraço. E os dirigentes que querem conversar com o povo têm que fazer isso. Ele tem que sair às ruas, às periferias, aos assentamentos, falar com o nosso povo. Segunda preocupação que ele trouxe, e acho muito prudente, ele diz que nós precisávamos discutir agora com a população, com a esquerda, com o campo progressista, o tema da soberania nacional. Ele acha que as relações do governo Bolsonaro com o governo Trump é muito perigosa para a América Latina e para o Brasil. Mas mais do que isso, tem um plano de soberania nacional. Na medida que entrega Alcântara, na medida que entrega o pré-sal, na medida que começa a construir laços aonde vai perdendo a soberania do nosso povo e depois, para nós recuperar isso, pode dar muito trabalho. Então ele diz, não é pouca coisa. A reforma da Previdência vai na mesma direção, a política de privatização vai na mesma direção. E discutir soberania nacional tem que discutir a partir dos problemas que estão colocados no dia de hoje. E quais são esses problemas? Então essas foi a ênfase que ele deu e essas foram a preocupação que ele trouxe para nós. E por fim, como parte das suas preocupações, que acho que também é muito marcante para um Lula que acompanha,
é os cuidados com o movimento popular e com a esquerda. E ele chamava os cuidados porque ele dizia o seguinte: um governo como o Bolsonaro, na medida que fica fraco, ele fica perigoso. E ele está fraco. O governo Bolsonaro está fraco. Está fraco. E ele diz, e o pior, não está fraco por ação da oposição da esquerda. Ele está fraco porque ele foi enfraquecendo. E ele diz, se a esquerda não conseguiu fazer um processo forte de mobilização que permitisse, inclusive, ela se preparar para o próximo período, dificulta ainda mais. Então, o momento é da oposição aparecer coletivamente e, ao mesmo tempo, cuidar das suas organizações, porque um governo fraco, ele fica mais repressor e ele vai querer usar da violência como forma de se sair dessa situação. E ter os seus inimigos. O inimigo externo dele já elegeu, Venezuela. Possivelmente ele vai ter alguns inimigos internos. Um dia pode ser o Lula, um dia pode ser o MTST, um dia pode ser o MST. Então, neste sentido, é que ele chamava a atenção que precisa ter muito cuidado. Essas foram as frases que eu ouvi do Lula, uma conversa de 1 hora, que parece que fiquei lá com ele 2 semanas, pela profundidade do tema. Você concorda com esses pontos? Qual é a sua visão assim, da situação mais geral? Eu acho que ele está certo, eu acho que ele está, como sempre, conhece tudo da situação brasileira, concordo com as preocupações dele, em especial as 2 primeiras, que é o assunto referente ao trabalho de base e o tema da soberania nacional. O tema da violência, eu acho que ele tem razão, mas nós devemos, ao mesmo tempo que nos cuidar, mas não podemos se esconder. Claro. E não foi isso que o Lula disse, claro, mas eu acho que às vezes as pessoas falam, cuidado com o Bolsonaro é não fazer nada. O cuidado com o Bolsonaro é nós se preparar para ter um período de resistência, para ter um período que nós temos que fazer luta e, ao mesmo tempo, sem exagero, nem nos enfrentamentos, nem no correr para debaixo da cama. Como fazer isso na prática é que nós precisamos ir avançando devagarzinho. Na política de comunicação, com os deputados no Congresso Nacional e com as mobilizações de massa. Nós temos a oportunidade única com a reforma da Previdência, de nós fazer esse processo de debate com a sociedade. Casar os problemas sociais com a campanha Lula Livre. É essencial nós poder fazer isso. O Lula pode sim dialogar com a população, desde que nós combinemos um discurso que seja os problemas sociais do Brasil com a necessidade de nós libertar o Lula. E o Lula não sairá se não houver uma grande pressão social. Para terminar sobre esse assunto, o Lula dizia assim, João Paulo, eu só vou sair daqui quando o tema Lula for discutido nas portas da igreja, no campo de futebol e nos botecos. Enquanto esse debate não chegar lá, eles não vão me soltar daqui. Porque um governo fraco não vão querer um Lula solto. Pelo contrário, vai querer um Lula preso e maior repressão contra ele. E o tema Lula livre, é, ao mesmo tempo, o tema Brasil livre, como o Requião resumiu também de uma forma bastante feliz, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho, para vocês estando aqui do Tutamec, que está nos acompanhando, tem 3 públicos que estão apoiando a campanha Lula Livre e que nós temos que ter muita sensibilidade para lidar isso. Tem um pessoal que está na campanha Lula Livre, que é pelo legado do Lula, o que o Lula fez nos 8 anos de governo. Em especial o povão. Eu estou com o Lula porque eu tive um governo que me ajudou, melhorou as minhas condições de vida. E é importante valorizar isso. Nós temos uma segunda população que está participando, um segundo público, que diz o seguinte, olha, nós queremos ajudar o Lula porque a democracia foi desrespeitada. Os trâmites jurídicos foram desrespeitados. Independente se eu sou de esquerda, se eu sou lulista, se eu gosto ou não gosto desse governo, é o Estado de Direito que tem em jogo. Por isso que eu vou defender o Lula. E tem um terceiro público que diz o seguinte, o Lula é o nosso líder. É o mito, é a nossa figura da esquerda. O Lula vai nos ajudar a voltar a conquistar uma maioria na cidade. Por isso que eu vou votar com o Lula. Em especial, o petismo como um todo. O que eu quero chamar a atenção? Todos esses 3 argumentos são valorosos e verdadeiros. Por isso que nós temos que ter a sensibilidade de juntar essas 3 iniciativas e transformar numa campanha ampla com a sociedade. Eu perguntava, Lula, você tem noção que isso existe? Ele falou, tem noção. E eu quero que sair daqui. Por isso que todos que serem solidários com o Lula Livre é importante, independente da sua forma de pensar e da como será a sua participação. João Paulo, chegou o Sérgio aí? Não. Você visitou Lula, falou da campanha Lula Livre, e você visitou algum tempo atrás um outro preso político
que é o Julian Assange. Até o Chomsky, né, fez uma relação entre a prisão do Lula e a prisão do Assange na semana passada. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua visita ao Assange, esse encontro. Você teve com os 2 presos políticos aí desse momento. Como é que você viu? O que você tem a dizer sobre esse outro fato aí? Olha, eu acho que são os dois... Vou botar uma fotinho aqui, sei lá. Eu acho que o Assange e o Lula são os 2 presos políticos de maior relevância a nível internacional. Claro, tem muitos outros presos políticos pelo mundo afora. Ainda temos presos políticos nos Panteras Negras dos Estados Unidos. Sim, centenas. Um presídio em Guantánamo, prisões absurdas em Israel. Boa. Com presos políticos palestinos, ou seja, das suas maiores importâncias, mesmo na Colômbia, situação ainda delicada. Agora, do ponto de vista da referência e da importância para o debate internacional, o Lula e Assange são os 2. E eu tive a oportunidade, uns 3 anos atrás, de ir a Londres e fui visitá-lo em solidariedade, o Assange, na Embaixada do Equador. E encontrei um homem muito parecido com o Lula, com a altivez lá em cima, com nível de informação no detalhe sobre a situação do mundo e com as preocupações muito evidentes. O Assange, de formação ideológica, ele se considera anarquista. Eu tive uma aula sobre anarquismo por parte dele, então essa é a linha ideológica. E ele me explicava, então, a perseguição que tinha contra ele na Suécia, os crimes na qual eles foram acusados de abuso, que até depois foi arquivado, e nos explicava, na época, a situação, por que os Estados Unidos teriam que pregar ele. E ele colocava vários temas, mas ele dizia, entre eles, porque ele ajudou a revelar toda a disputa internacional, da geopolítica internacional, contra os russos, contra a China, em especial contra o Brasil. E ele estava muito preocupado na época e dizia, olha, nós temos que ter cuidado, porque o Brasil será a bola da vez. E ele dizia, é um equívoco, na época, a decisão do governo brasileiro de querer comprar os aviões suecos. Sim, o Gripen. E não os aviões da França, os Rafale, acho que era esse o nome. Porque ele dizia isso, o sueco tem apoio dos Estados Unidos, é um equívoco fazer isso. Trazia as preocupações da importância de manter contato com a Venezuela e apoio à Venezuela. E chamava a atenção que o Brasil precisava construir um sistema de autonomia, de comunicação, de tecnologia para poder se livrar dos Estados Unidos. Então ele estava muito preocupado com os grandes sistemas que estavam colocando no mundo. E na época até saiu aqui na imprensa brasileira que eu ofereci para ele, se ele quisesse, que ele pudesse ficar no assentamento do MST, que nós queríamos ele com nós aqui no Brasil. E enfim, foi uma conversa de 3 horas, levamos a solidariedade do MST, coloquei para ele que ele era um preso político e talvez um dos maiores combatentes do imperialismo da nossa geração. E que por isso ele tinha todo o respeito do nosso movimento. E é lamentável a decisão do governo do Equador. O Lenin Moreno faz um desserviço aos seus eleitores, que é um eleitor de esquerda que elegeu, à medida que entrega ele para os Estados Unidos sem nenhuma necessidade para cumprir caprichos americanos. E acreditamos e queremos entrar na luta para que o mundo se mobiliza pela liberdade imediata de Julian Assange, mais um preso político dos Estados Unidos. Lula e Assange. Lula e Assange são presos políticos. E ambos com o apoio dos americanos. Não tenho dúvida. Ninguém leva a sério acreditar que o Moro, esse ótimo professor de língua portuguesa que apareceu aí, prendeu o Lula pelas suas lindas vontades lá de Maringá, no interior do Paraná. Prendeu a serviço dos Estados Unidos, como é o caso específico do Julian Assange. O Assange também, até na sua prisão, deu um exemplo de como enfrentar a repressão. Ele foi preso dentro da embaixada do Equador lá em Londres e saiu brigando. Exatamente. Ele não saiu em concordância, saiu resistindo os caras que tiveram que carregá-lo para colocar no carro. Né? É uma situação absurda, porque ele estava literalmente preso em um local minúsculo, uma sala,
um quarto, dentro da embaixada, um escritório com banheiro, sem área de tomar sol, sem nada, vigiado 24 horas. Os valores na época que o governo britânico tinha gasto com segurança eram absurdo, e restrita as visitas a ele, porque, enfim, estava dentro de uma embaixada, e ao mesmo tempo monitorado 24 horas. Ao mesmo tempo, era um cara que tinha uma rede de articulação muito grande, que foi construída nas suas várias relações que tinha, tanto na internet, mas fora dela, de solidariedade. E, ao mesmo tempo que esse Assange estava detido, mas era um Assange que estava muito preocupado com a situação internacional. É tanto que ele ajudou, no que foi possível, os outros perseguidos pelos Estados Unidos. É tanto que ele foi solidário, disponibilizando documentos contra ditaduras no mundo, contra todas as maldades que havia por parte dos Estados Unidos, mesmo no caso do Brasil. Na época que a Dilma tinha sido monitorada, o Wikileaks forneceu documentação. Então não tem dúvida que o Assange é uma das principais referências hoje na luta anti-espionagem americana e é, sem dúvida, um preso político. Nós não podemos ter dúvida. E eu acho ótima essa ideia de, inclusive, nós colar as duas figuras. Lula e Assange, os grandes presos políticos perseguidos pelos Estados Unidos e pelos interesses do grande capital internacional. Não. Bom, a gente quer agradecer. Bom, antes disso, lembrar que amanhã vai ser realizado aqui em São Paulo um ato pela liberdade de Assange, ato esse que vai ser tema de uma próxima entrevista, ainda hoje aqui no Tutameia. Então a gente está caminhando aqui para o término aqui da entrevista com o João Paulo Rodrigues, mas vamos continuar no tema da luta pela liberdade, da luta pela democracia. Daqui a pouco vamos ter uma entrevista sobre mais especificamente aí sobre o caso aí da prisão do Assange e do que está sendo feito no mundo todo pela sua libertação. A gente queria... Você quer falar? Não, eu queria que o João Paulo fizesse a sua finalização, a sua declaração final, o seu resumo da ópera aqui para a gente. Isso. Primeiro, eu quero agradecer demais, Rodolfo, Leonora, por estar aqui mais uma vez, dizer que é uma semana muito importante para a luta pela terra, não só no Brasil como no mundo. Amanhã nós celebramos essa data importante, que é a data em defesa da reforma agrária, mas ao mesmo tempo nós temos pouca coisa a comemorar. Nós temos, pelo contrário, reafirmar o compromisso da luta em defesa de um país justo. E acho que a esquerda construiu ao longo dos últimos meses alguns temas que possivelmente irão na pauta de luta no próximo período. Ponto número 1 é a luta em defesa do Lula livre. Nós não podemos tirar esse tema da pauta, é importante. Tema 2, a luta contra essa reforma da Previdência. Temos que ir para a luta fazer a defesa da Previdência do povo pobre brasileiro. Tema 3, também acho de muita relevância, a luta em defesa da soberania nacional e contra as privatizações. Nós temos que construir um grande movimento em defesa da soberania. Nós temos que ampliar isso. Inclusive, quero aproveitar, Leonora, ajudar que vocês possam ajudar a trazer esse tema para a pauta, com muito mais afinco, porque ele é essencial para os dias de hoje. E o tema 4 é a luta em defesa dos direitos humanos. Ou seja, na medida que você tem essa quantidade de gente sendo assassinada, os números, pelo menos aqui em São Paulo, do feminicídio, dobrou neste ano. Dobrou. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Então, defender os direitos humanos nos dias de hoje é justamente defender os pretos que estão sendo assassinados, as mulheres pretas, faveladas, que está sendo assassinado e, claro, a retirada de direito como um todo. E, por fim, dos meus 5 pontinhos, lembrar da reforma agrária, a luta em defesa da reforma agrária. Então, esses são 5 grandes temas que eu queria terminar aqui e dizer Assange livre, Lula livre. Muito obrigado. Legal. Agradecemos, então, aqui a participação, a entrevista, a presença do João Paulo Rodrigues, um dos dirigentes nacionais do MST, da Coordenação Nacional do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e queria convidar você a divulgar essa entrevista, essas reflexões, essa conclamação que o João Paulo faz aqui, compartilhando essa entrevista nas suas redes sociais, ou revendo, se inscrevendo em nosso canal de vídeo, que ela fica disponível lá, o youtube.com/João
/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E também no nosso site, o tutameia.jor.br. Antes ainda da Eleonora fazer o nosso tchauzinho, eu queria te convidar, lembrar que esses pontos que no Tutameia a gente vem tratando, desses pontos aí que o João Paulo destacou agora, e hoje temos um dia muito especial voltado a esse trabalho. Começamos aqui com o João Paulo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do Assange, e no início da tarde, Petrobras é o nosso tema. Lembrando que a questão da soberania, vamos falar, é coisa para discussão em academia. Não, ela afeta o nosso dia a dia, como você vai ver aí na entrevista sobre a situação da Petrobras, que a gente vai apresentar no início da tarde. Então é isso. Tchau, muito obrigado. Agora é a Eleonora. Tchau, João Paulo, muito obrada. E um abraço ao pessoal todo. E fique ligado que a gente volta daqui a pouco, hein? Aqui no facebook.com/Tutameia TV. Tchau. Tchau.